Graça e paz. Bênção, não é? Glória a Deus. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, nós teremos oração aqui neste lugar. Não é? O nosso pastor já nos convidou no domingo, então quero reforçar a você que tem condições, você está convidado também a estar aqui conosco para um tempo abençoado, às 20 horas. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios, capítulo 6. No domingo nós iniciamos aqui um tema e vamos dar continuidade nele hoje. Eu espero que você esteja bem, tenha tido um bom dia, esteja tendo uma boa semana. Estamos ainda só na metade, não é? Muito bem, Efésios capítulo 6, vamos ler o versículo 10 em diante. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério ou o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este tempo, por esse dia, por esse momento que o Senhor preparou para estarmos aqui. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui conosco nesta noite. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, de trabalho. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem provido nas nossas casas, e nesse momento também nós queremos interceder em favor daqueles irmãos nossos que porventura não estão trabalhando, não estão empregados, não têm tido a sua provisão, e nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor lhes abra uma porta de emprego e lhes traga provisão, Pai. Nós intercedemos em favor deles. Senhor, nós te agradecemos por tudo, e nesta noite queremos te pedir que o Seu Espírito Santo trate conosco, que o Senhor fale conosco mais uma vez através da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo que habita em nós nos ajude a compreender, a entender aquilo que a Tua palavra nos diz, para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, e amém. Amém? Muito bom. A mente alguém já escreveu sobre isso, não é? Ela é um verdadeiro campo
de batalhas. A Bíblia não diz isso, mas as nossas avós diziam, e há um ditado bastante conhecido, diz assim que mente vazia acaba sendo oficina do nosso inimigo, do diabo. E por que isso? Por que as pessoas dizem isso? Exatamente porque a mente é um campo de batalhas. Nossa mente é algo onde nós mesmos travamos muitas guerras. Não é? Você e eu precisamos muitas vezes programar as nossas mentes para que o nosso corpo responda a coisas que nós deveríamos fazer, e muitas vezes o nosso corpo nem sempre quer. Acordar cedo no frio, às vezes você não quer, mas você e eu sabemos que é necessário, precisamos, temos que trabalhar, temos um horário a cumprir. Então você, com a sua mente trabalhando a favor da sua responsabilidade, coloca o corpo para trabalhar. No domingo nós falamos alguns pontos a respeito deste tema, ansiedade, que tem assolado tanto as pessoas nos nossos dias. E nós podemos perceber que a igreja não está isenta a isso. Não é porque as pessoas estão dentro da igreja, não é porque as pessoas são crentes, não é porque as pessoas são filhos ou filhas de Deus, que não estão sendo assoladas por isso. Mas a Bíblia nos dá algumas ferramentas com as quais nós podemos lutar a nosso favor. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu não quero que você tenha apenas a informação, porque não é o nosso objetivo aqui apenas enchê-lo ou enchê-la de informações para que você fique cheio de conhecimento, mas sem ferramentas para poder de fato trabalhar e colocar em prática coisas que a Bíblia nos diz que nós podemos fazer, não é? E Paulo, como eu dizia no domingo, aí você fala, puxa vida, mas eu gostaria de ouvir o assunto todo. Então, obviamente que nós não temos tempo aqui para repetir aquilo que já foi falado, mas eu lhe aconselho, se é um assunto do seu interesse, que você quer entender ele de maneira completa, você pode ir ao nosso canal lá no YouTube e pegar a ministração desde o início. Então assim você poderá compreender melhor aquilo que será falado hoje. Paulo foi uma das pessoas que mais falou sobre isso. E esse texto de Efésios, ele está exatamente nos dando uma direção de como nos protegermos contra os ataques do nosso inimigo. O diabo, ele não tem poder de saber aquilo que você está pensando, a não ser que você fale, a não ser que você externe. Mas ele tem a astúcia de jogar coisas para que aquilo entre no nosso pensamento. O texto aqui diz, dardos inflamados, que ele vai colocar setas para que eu e você entremos na dele, comecemos a pensar em coisas que nem estávamos pensando. E como que esses ataques virão? Eles virão por coisas que nós podemos ouvir, por coisas que nós podemos ver, situações que passarão à nossa frente. E por isso que Paulo deu aqui todas essas dicas para que possamos estar revestidos. Vamos entender então o termo revestido. Quando você toma banho, e eu quero acreditar que você toma banho, ok? Amém? Que bom, mesmo no frio, né? Não é por causa do frio que você não vai tomar banho, hein? Vamos tomar banho. Então, quando você toma banho, eu também quero acreditar que você, já que você está sozinho,
ali onde você está tomando banho, você tira toda a sua roupa. Não é comum que alguém tome banho ainda vestido com qualquer peça de roupa. Então você tira a sua roupa. Depois que você toma banho, aí você se seca e você se reveste ou você se veste? Pergunta boa, né? Vamos lá, você está zero de roupa. Você está sozinho lá no seu banheiro e você vai colocar roupa. Você está se vestindo ou está se revestindo? Vestindo. Por quê? Porque você não tinha nada. Estava sem roupa nenhuma. Paulo não está falando aqui vestivos. Ele está dizendo revestivos. Por que ele está dizendo revestivos? Porque você já está vestido. Você não está despido. O que ele quer dizer aqui é que essa deve ser uma ação contínua. Não é uma vez só que você se veste. Você se veste hoje, se reveste amanhã, e se reveste amanhã, e depois da manhã se reveste, e na semana que vem se reveste novamente, e todos os dias. Até quando? Até o último dia da sua vida. Teoricamente, desde o primeiro dia que você nasceu de novo, aquele dia você se vestiu. A partir daquele dia, você só se reveste. Por quê? Porque todos os dias você e eu deveríamos estar nos enchendo com aquilo que a Bíblia diz. Por que isso? Por que essa insistência, né? E aqui neste lugar você já deve ter ouvido muitas vezes: memorize a palavra de Deus, leia a Bíblia, decore a palavra de Deus. E às vezes você pode pensar: mas isso me ajuda em quê? Só a eu ter gravado o texto para repetir como um papagaio? Não. Justamente para que a palavra de Deus, estando dentro de você, em algum momento você lance mão dela e faça uso. Quando? Quando você precisar. Quando que nós vamos usar as coisas? Quando nós precisarmos. É como você aprender um idioma. Então, outro dia, a Nádia já me perguntou, né? Porque o Heitor está lá fazendo curso de inglês, e ela falou para mim: mas será que ele está aprendendo alguma coisa? Eu falei: tá. Mas como é que nós vamos saber? Eu falei: fique tranquilo. O dia que ele estiver posto à prova, tudo aquilo que está lá dentro vai sair para fora. Qual é a melhor maneira de você ser posto à prova quando você está aprendendo um idioma? Você ser solto no meio de pessoas que só falam aquele idioma, e aí você vai ser obrigado a falar aquele idioma também. Por quê? Porque ou você fala ou você não come. Ou você sabe alguma coisa ou você não sobrevive. A primeira vez que eu viajei para fora do Brasil foi em 2004, e eu não sabia falar nada de inglês, nada, nenhuma palavra, zero. E eu não sabia nem como funcionava quando você pega um avião para fora do Brasil. Se você nunca pegou e pensa em fazê-lo, vou lhe dar uma boa dica. E aí a empresa comprou para nós passagens por uma companhia aérea chamada Lufthansa. Eu falei: tá bom. Eu já tinha visto a Gol, já tinha visto a TAM, na época não tinha Azul ainda, mas eu só conhecia as companhias aéreas aqui dentro do Brasil. E aí para mim era tudo igual, né? Vai ter lá um monte de aeromoça e elas todas falam português. E eu sobreviverei tranquilamente. Mal sabia eu que cada companhia aérea, ela só tem a aeromoça do país de origem. E a Lufthansa é alemã. Olha que legal. Quando as aeromoças chegaram perto de mim e começaram a falar, eu entendi zero.
Se ela falasse em alemão, menos 0. Se ela falasse em inglês, 0. E ela não falava mais nada. Então a única coisa que eu tomei daqui lá 12 horas foi coca. Porque coca é universal, coca. Nem água, se ela falasse naquele momento, eu entenderia. Então, assim foi. Quando você está despreparado em relação a qualquer coisa, você vai sofrer. A palavra de Deus é a mesma coisa. Às vezes você vê aqui as crianças todo domingo de manhã fazendo uma fila para memorizar, para recitar os versículos que estão memorizados. Aí nós pensamos, mas para que isso? Às vezes o pastor Disseu gosta de desafiar alguns irmãos que têm por hábito estar sempre memorizando versículos. Nós aprendemos isso desde sempre. O Pedro é um dos melhores recitadores de textos, né? Quando vem aqui, ele solta um monte, tudo memorizado. E eu sei que além dele tem mais um monte de gente que sabe muitos textos. Isso é lindo. E aí às vezes você e eu podemos pensar assim, mas para quê? Ora, simplesmente para cumprirmos aquilo que a Bíblia diz. Salmo 119 e 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. No mesmo capítulo, mas lá na frente, no 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Muito bem. Em todo tempo, você e eu estaremos com a Bíblia na mão? Não. Aí você pode dizer, mas agora, nos tempos da tecnologia, nós temos a Bíblia no celular. Mas você acha que, se nós entendermos a Bíblia como, aqui nesse texto diz que ela é uma espada, ela é um escudo, ela é um capacete, ela é uma forma de estarmos revestidos, uma armadura completa. Então, eu entendo, e eu acho que você também pode entender isso, que ninguém usa uma armadura para ir comprar pão na padaria. De acordo? Para que alguém usaria uma armadura? Para uma guerra, não é? Para uma batalha. Ninguém colocaria uma armadura para jogar futebol. Isso porque não dá, é muito pesado. Então, a armadura nos remete ao quê? A uma batalha. Tanto é que aqui ele fala em luta. E essa luta, já que a Bíblia nos diz para revestirmos-nos, ela é constante. Ela é em momentos inesperados. Ninguém está esperando, eu não vou dobrar aquela esquina porque ali eu vou ter um tiro, então eu vou ir para o outro lado. Não. As coisas acontecem de maneira repentina. Você pode imaginar que você tenha uma bolsa de armas e você fala assim, estou tranquilo, porque estou carregando sempre uma bolsa cheia de armas, mas armas todas ali bagunçadas, as balas estão num compartimento, o revólver está no outro, a faca está no outro, enfim, você está armado, mas você nunca fez um treino de tiro, você nunca se preparou, nunca nem sabe como coloca. Eu, por exemplo, não faço a mínima ideia eu faço, mas eu nunca treinei tiro. Brinquei de paintball, que é uma bala de tinta, mas uma arma de verdade eu nunca nem peguei na mão. Eu acho que se eu pegar, eu tremo. Eu pretendo não pegar também. Não é algo que
me apeteça. Mas eu não sei. Então, no meu caso, se eu tiver com uma sacola de armas na mão, tudo separado, bagunçado, e de repente eu for assaltado, eu vou ter que falar para o camarada: espera aí, que eu estou armado. Então eu vou me preparar aqui rapidinho para não permitir que você me roube. Ele rouba eu, rouba as armas, rouba tudo, porque eu não estou preparado. Não adianta eu ter a arma e não estar preparado para o uso dela. Ah, mas eu levo a minha Bíblia aonde eu estou. Eu tenho a Bíblia no carro, eu tenho a Bíblia na mochila, eu tenho a Bíblia no celular, eu tenho inclusive 12 versões diferentes da Bíblia, eu estou sempre com a Bíblia na mão. Aí você encontra uma situação de guerra, seja uma pessoa te afrontando, seja uma pessoa lhe pedindo ajuda, seja uma situação em que você precisa orar algo que está na Bíblia, e aí você não faz a mínima ideia de onde o texto que você precisa naquele momento está. Eu lhe pergunto: o que adiantou ter a Bíblia? Zero, nada. Então, por isso, você precisa estar cheio da palavra de Deus. Ah, mas eu não consigo decorar a Bíblia toda. E ninguém lhe pediu, ou nem a mim, ou nem a nenhum de nós, para decorarmos a Bíblia toda. Mas você precisa saber o básico. E às vezes você está aqui há tantos anos lendo a Bíblia, e tem pessoas que, agora eu vou entrar naquilo que eu falei do aprendizado do idioma. Tem gente que fala: mas eu não consigo memorizar versículos para falar assim de maneira decorada. Mas você está aqui, você tem o costume de ler a Bíblia diariamente, você tem o costume de ouvir a palavra de Deus, você está sempre ouvindo ministrações, você está sempre aqui na igreja ouvindo as pregações, participando aqui dos cultos, e de repente você é posto à prova. O Espírito Santo que habita em você, Ele lhe faz lembrar alguns textos que você nem sabia que você sabia, mas Ele traz ao seu coração. Por quê? Porque você está sempre passando por aquilo. De repente você não é a pessoa mais hábil para vir aqui na frente, pegar o microfone e recitar o salmo completo, mas você está sempre comendo, sempre lendo, sempre que tem oportunidade, pega um texto para ler, fica ali remoendo aquele texto durante a semana, durante os dias, está constantemente com os olhos na palavra de Deus, ouvindo, se não lendo, ouvindo ministrações, ouvindo a respeito disso, está enchendo a sua mente. A hora que você precisa, a hora que vem uma seta do nosso inimigo em relação a você, logo o Espírito lhe traz a palavra, e você consegue refutar, espantar, jogar para longe, rebater aquela seta que o inimigo está lançando sobre você. É isso que Paulo está dizendo aqui: revesti-vos. Como? Orando, lendo a Bíblia. Romanos 12, vamos lá, por gentileza. São textos que nos mostram a importância de estarmos o tempo todo, porque de repente você não entende, não faz sentido para você. Por que essa insistência de eu estar me preparando? Ler a Bíblia para quê? Para isso. Romanos capítulo 12 e os versículos 1 e 2. Rogo-vos, Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Como? Pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Sérgio hoje, ministrando aqui, falou a respeito de orarmos em línguas. Para quê? Para que você possa ter o seu espírito edificado. Para que orar com entendimento, ou orar de maneira que você compreenda, ou orar no seu idioma? Orar falando a sua língua, para que você edifique a sua mente. Orar tem que ser uma prática constante de todos nós. Ler a Bíblia tem que ser uma prática constante de todos nós. Agora, se nós não renovamos a nossa mente pela palavra de Deus, mas todos os dias estamos expostos àquilo que o mundo nos oferece, seja através daquilo que nós ouvimos, das notícias, do rádio, seja através daquilo que nós vemos, da televisão, dos filmes, dos jornais. Que tipo de informação está renovando ou permeando a nossa mente? Só aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Essa questão da mente é tão séria e tão interessante, que nós tivemos um ano passado, um ano bastante atípico, eu diria, e pesado até, do ponto de vista de informações. Nós tivemos eleições aí muito acirradas, e eu confesso para vocês que isso, assim como mexeu com muita gente, mexeu comigo também. Eu fiquei alguns meses, posso dizer que, sei lá, o ano passado todo, até de janeiro a outubro, ligado quase que diariamente. Esse negócio de ouvir notícias, e de manhã já ouvir o rádio, ver o que vai acontecer, quem vai soltar, quem vai prender, quem vai ganhar, quem vai subir na pesquisa, quem vai descer na pesquisa, quem vai conseguir se candidatar, e quem vai ser, quem está indo, quem está voltando. E um negócio que todo dia você entra no carro e já liga o rádio, e ouve programa A, programa B, programa C. Parecia aquela coisa incessante de mesa redonda pós-jogo de futebol. Você já parou para ver? Esses programas de futebol, acaba o jogo e eles pegam um lance e ficam ali um monte de homem em volta de uma mesa redonda, por isso que o nome dos programas são basicamente os mesmos, né? Os formatos, e cada um deles vai falar a sua opinião sobre o lance, sobre o juiz, se foi verdade, se não foi. O lance é o mesmo, e a gente fica lá e o programa 2 horas falando sobre o mesmo lance. Só que aí você, em um canal, está falando sobre aquele lance. Aí quando acaba o programa, você muda de canal, o outro está falando sobre o mesmo lance. Aí você vai para o terceiro, está falando sobre o mesmo lance. E agora, na televisão paga, você vai, está falando sobre o mesmo. E você perde quase que 3, 4, 6 horas ouvindo falar de um negocinho assim. E a gente ficou assim, um ano todo, falando sobre este mesmo tema, de manhã, de tarde e de noite, e você abre aqueles sites da internet, é a mesma coisa, e todo mundo falando aquilo, e você vai ficando inflamado com aquele tema e tal. E olha, quando acabou tudo isso, eu falei, eu não consigo mais, porque isso está me fazendo mal. Desde então, acho que foi 30 de outubro do ano passado, que tudo isso acabou, graças a Deus, esse negócio de eleições. Desde o dia 1º de novembro, eu não consigo mais ouvir um programa de rádio. Eu entro no carro, tiro, não ponho. Falei para vocês aqui outro dia, ponho uma música, ponho alguma ministração no YouTube, ponho a palavra falada, e é assim que eu vou. E olha que eu fico bastante tempo dentro do carro.
graças ao trânsito de São Paulo, 1h e 20 para ir de manhã e 1h30, quase 2 para voltar à tarde. Porque não dá, é muita informação e é muita coisa que vai pegando a nossa mente e você de repente você não tinha nada para estar irritado, mas aquilo te faz ficar irritado. Você não tinha nada para estar ansioso, mas aquilo te faz ficar ansioso. Você não tinha nada para estar agitado e aquilo te faz ficar agitado. A ponto de você chega e deita para dormir, só que o seu pensamento está acelerado. Por quê? Informação demais. Por que as pessoas estão vivendo esta onda de ansiedade? Por isso, muita informação, muita coisa. Você vai no médico e ele fala: olha, apareceu aqui um negocinho aqui no seu raio-x, na sua ressonância, seja lá qual for o exame. Pronto, você já sai dali, pega o celular, põe no Google e vai procurar, e começa a ler, e começa a ler, e começa a ler, e começa a ler. Você nem viu ainda o resultado, você nem conversou com o médico direito, mas você já chegou no seu diagnóstico. De tanta informação que você leu, de tanto programa que você assistiu, de tanto... a gente não sabe mais nem o que comer, você já percebeu isso? Ovo é bom. Não, ovo é ruim. Essa planta é boa. Não, essa planta é ruim. Esse negócio aqui é bom. Não, esse negócio faz mal. Da onde você tirou isso? Do site, da informação, do negócio. Eu li, eu pesquisei, o doutor fulano de tal. A gente está acelerado demais. A gente está muito... E eu me lembro do Salmo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Nós estamos muito inflamados o tempo todo, acelerados, agitados. E isso tudo é na nossa mente. Aonde o fruto do Espírito é desenvolvido? Na mente. Como eu consigo desenvolver domínio próprio? Aquietai-vos. Domínio próprio. Alguém fez algo para você que outrora você teria uma resposta de querer cortar aquela pessoa no meio. Mas agora você é crente, não pode cortá-la no meio. Como é que você se segura? Domínio próprio. Aí você sabe o texto e o Espírito te lembra: domínio próprio. A tua vontade é de fazer aquilo que você fazia outrora. Às vezes você pensa: Senhor, me segura, porque senão o homem velho desce da cruz, sai correndo atrás desse cabra e corta ele no meio. Mas aí você se lembra: domínio próprio, porque você tem a palavra dentro de você. Aquietai-vos. Eu citei domingo o escritor Augusto Cury. Ele fala que as maiores atrocidades que acontecem em qualquer meio, ela acontece exatamente nos primeiros 30 segundos após um evento que a pessoa quer responder rapidamente. Eu vou explicar. Você está lá no seu carro, bonitinho, e de repente alguém lhe dá uma fechada. Ou um motoqueiro, não são todos os motoqueiros, se você anda de moto, não estou falando de você, estou falando dos outros. De repente um motoqueiro esbarra no seu retrovisor, ou de repente
o motoqueiro faz alguma coisa, enfim, coisas que lhe deixam. E aí você, naqueles primeiros 30 segundos, você dá vontade de quê? Jogar o seu carro em cima do motoqueiro. Aí você reage assim, atropela o motoqueiro. Quando o motoqueiro cai, você sai do carro, e aí passa 1 minuto, você fala: o que eu fiz? Só que agora já foi. Você nem percebeu, mas você reagiu. Seu filho faz alguma coisa e você lhe dá um tapa no rosto. Ou alguém faz alguma coisa e você tem uma reação física, taca alguma coisa na pessoa. E depois você fala: nossa, me perdoa, por que eu fiz isso? Ou você fala algo. Por quê? Falta de domínio próprio. Ainda permite com que essa reação aconteça. Aí depois você fala: puxa, não devia ter atirado, não era para tanto. Mas e agora? Já foi. Já está feito. Quem ganhou? O diabo. A pessoa se feriu, você vai ser prejudicado e o diabo está feliz. Enquanto, se você tivesse guardado a sua mente com domínio próprio e com tudo aquilo que a Bíblia nos diz para fazermos, você e eu evitaríamos muitas coisas. Por isso que você já deve ter ouvido alguém falar: deixa eu contar até 10, deixa eu contar até 20, deixa eu contar até 1000. Não precisa, só até 30 já está suficiente. Por quê? Porque às vezes a vontade da reação é logo ali nos primeiros segundinhos. Então tome cuidado. Uma vez eu brinco, com as meninas em casa, com a Nádia e com a minha sogra. Uma vez eu estava com o meu sogro, andando, eu de passageiro no carro dele, e ele era bravo. Antes de se converter, depois que ele se converteu, ele ficou mais calmo. E uma vez nós estávamos aqui pertinho, ali perto no córrego ali, perto do batalhão, e ele dirigindo o carro dele, eu do lado, e de repente aconteceu alguma coisa, não sei se o cara fechou ele e tal, e ele não gostava de ficar para trás, né? Então se alguém passasse, ele queria repassar e tal, era meio que uma corrida constante. Eu sei que ele ficou bravo, e ele parou o carro, procurou alguma coisa, e falou: o que ele está procurando? Será que ele tem uma arma? Aí ele pegou uma chave de fenda. Eu falei: onde o senhor vai com essa chave de fenda? Eu vou lá. Eu falei: vai aonde? Vai apertar algum parafuso? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê com a chave de fenda? Não, eu vou lá. Eu falei: não, fique aí. E vai lá com a chave de fenda. Me leva em casa, depois o senhor volta. Depois o senhor volta e vai lá com a chave de fenda. Então assim, as pessoas, nós não podemos ser assim. Por isso que se você tem essa questão de ser explosivo, o pastor Disseu falava outro dia aqui, esse monte de, eu sou sanguíneo, eu sou não sei o quê, eu sou colérico, eu quero matar. Meu irmão, você é crente agora. Agora a sua personalidade é Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, com um monte de N, longanimidade, domínio próprio, bondade. Você é tranquilo. Não podemos mais viver assim temos que estar com a nossa mente protegida. E protegida como? Pela palavra de Deus. Mas eu sou do norte. Meu irmão, você agora, de acordo com a Bíblia, você é do céu. Nem do norte, nem do sul. Então tem que acalmar. Isso é o quê? É de uma hora para outra? Não, isso é um treino diário. Porque a nossa mente, ela precisa ser treinada. E é isso que eu queria que você saísse daqui hoje pensando.
A sua mente, a minha mente, ela precisa ser treinada. Ah, mas eu sou muito assim, quando eu vejo, eu já falei. Puxa, então feche a boca. Encha a sua boca d'água. Ah, mas eu não aguento. Mas você precisa aguentar, é treino. É treino. Coloque no seu coração, lembra de Daniel? A Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração. Propor no coração é fazer um acordo com você mesmo. Proponha no seu coração. Olha, eu sou acostumado a dar respostas rápidas. Comigo é assim, bateu, levou. Eu sou uma bomba. Pavio curto. Então você tem que arrancar o seu pavio curto. Mas aí você como vai treinar isso? É diariamente. Se você está acostumado a responder tudo, toda hora e rapidamente, então você proponha no seu coração, fala, hoje eu não vou responder ninguém, eu vou me segurar, e fique prestando atenção nisso. Ah, mas eu não aguento. Tem que aguentar. Tem que aguentar. Tem que treinar isso. Sabe aquela pessoa, o Saraiva, tinha um quadro na televisão, não é? Do Saraiva. Tudo que alguém perguntava, ele dava uma resposta bruta. Tem gente na igreja que parece o Saraiva. Não gosta de nada. Você faz qualquer comentário, a pessoa dá resposta com raiva, nervosa. Tem gente em casa, trata bem os de fora, mas trata mal o pai, a mãe, trata mal os de casa, está sempre com respostas, né, grosseiras, respostas assim, pá. Se você convive com uma pessoa assim, que só dá respostas grossas, vou lhe dar uma dica para ela perceber, que você também não pode rebater com, a Bíblia diz isso, né? Não rebata a palavra dura com outra palavra dura. Isso está escrito lá em Provérbios 15:1. Diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. A pessoa vem e lhe dá uma palavra dura, aí você não quer ficar para baixo ou ficar para trás e responde com uma palavra dura, pronto, está feita a briga. Exatamente. Então quando a pessoa lhe dá uma palavra dura, pergunte para ela, você sabe imitar uma borboleta? Ela fala, por quê? Fala, não, porque o cavalo você já sabe. Estou vendo. Nós temos que ser mansos, desenvolver isso, não é fácil. Nenhum de nós acorda programado para a mansidão. Eu me lembro que quando nós falamos aqui já algumas vezes para casal, mas isso serve para todo o nosso dia a dia, isso serve para todas as relações, seja de casal, filho com pai, entre irmãos. O diabo, ele quer ver o circo pegar fogo, irmão. Por isso que diz aqui, a luta é diária. Às vezes você fica pensando, quando vai ser o dia mau? O dia mau é todo o dia que você não consegue responder revestido com essa armadura. O dia mau, ele vem quando nós não estamos preparados e entramos naquilo que o diabo tem plantado para nós. Ele vai colocando cilada. Nós estamos caminhando no dia a dia como se tivesse um campo minado, cheio de, sabe aquelas coisas, tem um nome? Minas, isso, aquele que o cara arma e você pisou, pum, explode. E vai tua perna, vai tudo para os ares. O diabo ele vem na sua frente plantando minas,
Você acorda pela manhã em casa e ele já começa a plantar para ver se sai ali uma explosão logo cedo. Ele fica escondido atrás. O exemplo que nós demos aqui foi de um cara que vende armas, né? O cara que vende bala na guerra, ele quer que tenha guerra para gastar bala, porque ele quer vender bala. Então, quando alguém tenta de um lado levantar uma bandeirinha de paz, ele fala: não, pelo amor de Deus, abaixa isso, vamos para a guerra. Ele quer que o circo pegue fogo. Aí quando ele vê que os dois exércitos estão quase entrando em acordo, ele de trás da moita pega e dá um tiro em um dos exércitos. Os caras não viram ele atrás da moita e falam: bom, o tiro só pode ter vindo do outro lado. Aí o cara vai lá e revida o tiro. Aí está feita a guerra. O acordo de paz estava quase selado e de repente está tudo pegando fogo de novo. Esse é o papel do nosso inimigo. E ele está o tempo todo. Por isso que no texto de Pedro que nós lemos aqui no domingo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ler lá, 5, 7, né? No 6 ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aí ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, desculpe. E o 8 diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Pedro está dizendo aqui: fique atento, porque você tem que proteger a sua mente e o diabo está jogando contra você. Ele vai jogar contra a sua mente o tempo todo. Então esteja atento, fale com Deus, lance sobre ele a sua ansiedade, as suas angústias, fique atento o tempo todo. E aí no 9 ele diz: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, você não é o único que está passando por isso. Nós temos que acordar logo cedo atentos. Por quê? Porque o diabo, às vezes ele usa coisas que ele não é culpa do teu filho, da tua esposa, do teu marido, do seu pai, mas o diabo ele vai usar coisas para fazer logo cedo você já se irritar. Às vezes alguém se confundiu, pegou a sua toalha e usou, e ela ficou molhada, e aí você toma banho logo cedo, e quando você vai se enxugar, a sua toalha que estava sequinha lá, você deixou pendurado, bonitinha para você, já está molhada. Pronto. Você, sem estar atento: quem foi? Grita. Aí alguém responde lá com uma palavra dura, porque também falta sabedoria, e aí você responde daqui: é você. Sou eu. E aí está feito, né? Nós precisamos estar atentos. E a gente já começa uma guerra dentro de casa. Aí você vai pegar o ônibus, né? Outro dia eu contei aqui um exemplo de um cara na fila lá, e eu perguntei todo bonzinho: o senhor está na fila? Ele olhou para mim e falou: não, estou aqui tomando sol. Nesse dia eu fui reprovado. Mas nós temos que estar atentos. Por quê? Porque você não sabe o que esperar das pessoas. O povo está irritado o tempo todo. Às vezes eu estou indo, né, de manhã trabalhar, aconteceu isso outro dia. E nem sempre você está 100% ligado. O trânsito é muito estreito, tudo, aqueles motoqueiros, tudo querendo passar. E é uma benção, você que é motoqueiro, tá? Não é de você não, estou falando daqueles lá. Fique na paz. E os motoqueiros querendo passar, e você tentando mudar de pista, e eu ali atento, olhando no retrovisor, de repente eu mudei.
Liguei a seta bonitinho, mas mesmo assim, algum não gostou. O cabra passou na minha frente, o motoqueiro não gostou, balançou a cabeça, o outro que veio atrás, pum, deu um tapa no vidro do carro. Eu tomei um susto. Isso logo cedo, irmãos, 6h30 da manhã. Os cabras já saem de casa acelerado. E se você não está atento, você entra também e fica nervoso. Aí você já chega, já sai de casa, brigou por causa da toalha, por causa da escova, por causa do chinelo, por causa da roupa, sei lá qual o motivo. Aí você vai no trânsito, alguém faz uma coisa dessa, você fica irritado. Ou vai no ônibus, você ia sentar, falou, oh, meu Deus, tem um lugar para mim. Quando você vai chegando, alguém senta na sua frente. Aí te irrita aquilo. As pessoas estão assim, o tempo todo. Se a gente não estiver atento, protegendo, a gente está sempre querendo brigar. E não é o seu papel. A Bíblia diz que você é um pacificador, manso. Jesus era manso. Nós precisamos ser mansos. E aí tem alguns irmãos que ainda dão sempre aquela desculpa. Não, mas Jesus em determinado momento ficou bravo lá quando entrou. Irmão, um texto que fala que Jesus ficou nervoso lá no... E você fica pegando esse texto para dar desculpa que você fica nervoso todo dia. Jesus só foi uma vez na Bíblia, não tem um texto mais que ele, só esse, que fala e teve motivo. E a gente pega esse para querer dizer que não, mas eu estou imitando Jesus. Não. Tem que ter calma, proteger a sua emoção, se revestir todos os dias, leia a Bíblia, ore, se proteja. Como se proteger? Se revestindo, renovando a sua mente. Ah, mas eu queria uma autoajuda. Irmão, a melhor autoajuda que eu e você podemos ter é nos debruçarmos na palavra de Deus, é orarmos, é pedirmos para o Senhor que nos transforme. Lembra daquele publicano? Jesus falou, né, que tinha um fariseu orando e ele falava, ah, Senhor, tem misericórdia desses aí, enquanto o publicano batia no peito. E como que ele orava? Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Nós precisamos todos os dias reconhecer as nossas dificuldades. Se você é uma pessoa que tem tido a sua mente assim, um turbilhão acelerado e sempre com dificuldades, ansioso, e brigando, não consegue nem dormir direito, com insônia, porque não para de estar sempre... Ore, reconheça as suas dificuldades. Não é comum, não é normal, mas só há uma pessoa que pode te ajudar: o Espírito Santo, Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. A Bíblia diz que um dos nomes de Jesus é Príncipe da Paz. No texto que nós lemos de Filipenses, diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai nos guardar. Você começando a direcionar os seus pensamentos para pensar em coisas boas, encher a sua mente com a palavra de Deus, encher os seus ouvidos com a palavra de Deus, com ministrações, com cânticos, com coisas que te façam acalmar. Se eu sou uma pessoa que tenho tendências explosivas, eu preciso buscar coisas que me façam ficar calmo. Eu não posso ir atrás de coisas que me façam ficar mais acelerado ainda. Nós precisamos ser inteligentes, irmãos. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então ore, fala, Senhor, me dê sabedoria. Tiago diz, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, e Ele lhe dá. E tente praticar.
Todos os dias um pouquinho, todos os dias mudar um pouco, todos os dias fazer exercícios para manter a sua mente conectada à palavra de Deus. Você é sábio, você é filho de Deus, você não é qualquer um. Amém? Muito bom, vamos ficar em pé e vamos orar. O tempo passa rápido, né? Puxa vida, nem começamos, já terminamos. Vamos orar e ore por você, para que Deus possa te ajudar. Ah, mas eu não consigo. Sabe o que Paulo falou a respeito disso? Eu de mim mesmo também não consigo, mas a tua graça me basta. E o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Qual que é a minha fraqueza? A minha fraqueza é ser explosivo, a minha fraqueza é agir muito rápido, a minha fraqueza é não conseguir me conter, a minha fraqueza é não ter domínio próprio, a minha fraqueza é não ser bom, a minha fraqueza... Confesse a sua fraqueza, peça ajuda de Deus, e Ele vai te ajudar. Amém? Ele vai resolver o seu problema. Uma vez só você vai orar? Não, todos os dias, até você ficar excelente em mansidão, até que as pessoas te façam perguntas que antigamente você não deixava nem a pessoa terminar e já queria cortar ela no meio, mas quando você estiver mansinho, é que a pessoa pode fazer o que quiser e você não precisa mais nem de coleira, igual aquele cachorro bravo. Você está sempre manso, sempre respondendo com boas respostas. É assim que é alguém amansado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós te agradecemos porque de nós mesmos nós não temos nada e não somos nada, Pai. Na verdade, nós temos dentro de nós, se não for o Senhor, só, de acordo com a tua palavra, um coração enganoso e perverso. Mas nós somos gratos e te agradecemos, Senhor, porque achamos graças aos teus olhos, o Senhor teve misericórdia de nós, nos escolheu para sermos teus filhos e estamos aqui hoje, Senhor. Muito obrigado porque o teu Espírito Santo escolheu fazer habitação dentro de nós. Muito obrigado porque nós temos sido diariamente convencidos pelo teu Espírito Santo. É isso que a tua palavra diz, que ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos convence das coisas que nós insistimos em fazer errado, mas ele nos avisa como nós temos que fazer. Pai, nesta noite nós queremos te pedir que estejamos mais atentos àquilo que o teu Espírito Santo nos diz. Senhor, nós queremos gastar tempo, ter prazer em gastar tempo na tua palavra, para que possamos estar cheios dela, revestidos todos os dias com aquilo que ela nos diz, para renovar a nossa mente, para estarmos vestidos e revestidos com essa armadura, para que possamos resistir firmes no dia mau, lutar contra as astutas ciladas do diabo. Nós aproveitamos este momento para repreender toda a ação do nosso inimigo contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. E nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, Pai, ajuda as nossas fraquezas. Muitas vezes nós não sabemos como agir, somos intempestivos, somos impulsivos, mas nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude, Pai, em nome de Jesus, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo, tenhamos respostas mansas, respostas boas, possamos ser um exemplo para as pessoas, não um mau exemplo, mas um bom exemplo, que as pessoas possam querer ver as nossas atitudes e nos seguir, nos imitar, porque percebem em nós que nós temos imitado a Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que andam de acordo com o fruto do Espírito sendo desenvolvido todos os dias na nossa vida. É isso que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, e amém. Amém.